Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Alessandra. Hoje eu moro aqui em Atibaia, sou casada e tenho um filho. Eu fui criada, na verdade, numa cidade chamada Andirá. A cidade de Andirá fica no Paraná. E eu fui criado por uma tia, a minha tia Neuza. Os meus pais faleceram pouco tempo depois do meu nascimento. Meus pais morreram, Paulinho, num acidente muito triste, um caminhão de boias frias, e eles estavam nesse caminhão. Lamentavelmente, esse caminhão capotou, era uma serra, uma ribanceira, e lamentavelmente, quatro boias frias perderam a vida. E dentre estes, um casal, meu pai e a minha mãe. Foi muito triste. Na época do acidente, inclusive eu já era cuidado pela tia Neuza, porque meus pais trabalhavam na roça de algodão. Então todos da família, quando da morte do papai e da mamãe, entenderam por bem que eu ficasse então, morando com a tia Neuza. Ela já estava habituada comigo, eu habituada com ela, e assim foi. E eu acabei ficando lá. E minha tia Neuza sempre foi uma pessoa muito cuidadosa, muito carinhosa comigo. E na verdade, eu a tinha como minha verdadeira mãe. E eu só soube, Paulinho, que ela não era minha mãe quando eu completei 5 para 6 anos de idade. Porque foi nessa época que ela me contou toda a verdade sobre o papai e a mamãe. Para mim, aquilo não fazia, grande diferença não, Paulinho. Eu explico, porque eu continuava tendo a minha tia como a minha legítima mãe. Meus pais faleceram, eu era muito pequenininha. O tempo foi passando, agora eu já era uma moça, e foi aí que eu conheci um rapaz de nome Beto, por quem eu me apaixonei por esse Beto e nós começamos a namorar. O namoro foi legal, deu certo, tanto deu certo que depois de 4 anos, eu e o Beto nós resolvemos nos casar. E eu me lembro como se fosse agora a tristeza da minha tia Neuza pelo fato do meu casamento, pelo acontecimento do meu casamento. Mas porque agora eu não moraria mais lá com ela. Então eu me casei com o Beto e aí eu teria que seguir a minha própria vida. Mesmo assim, a minha tia me desejou toda a felicidade do mundo, disse: eu vou ficar torcendo por você, Alessandra. Você sabe que eu criei você como se minha filha fosse. Que você seja muito bem-sucedida, filha, nesse passo importante da vida que você está dando hoje. Era o meu casamento, Paulinho. Logo depois que eu e Beto nos casamos, aliás, ele também trabalhava no campo, viu? O Beto também, ele tinha feito um curso de técnico agrícola. Eu vou explicar para o teu ouvinte entender. O técnico agrícola é um degrau antes de ser engenheiro agrônomo. Então ele tinha feito aquele curso, em nível de colegial, ele tinha feito esse curso, um curso técnico agrícola. Ele era bem sucedido, um rapaz muito trabalhador. Só que aí ele recebeu uma proposta para arrendar um sítio de flores aqui na cidade de Atibaia. O mesmo dono das terras lá de Andirá tinha esse sítio de flores em Atibaia. Como ele era um excelente técnico agrícola,
e esse sítio de flores estava decadente, inclusive deficitário, o patrão convidou. Falou: ô Beto, você não quer se mudar para Atibaia? Eu tenho lá um sítio aí, o patrão explicou. Um sítio de flores, eu produzo especialmente rosas, margaridas, cravos, enfim, flores de uma maneira geral. E aí ele convidou o meu marido Beto para vir arrendar esse sítio em Atibaia. Só que antes de arrendar esse sítio, o Beto quis vir aqui para Atibaia para ficar um tempo no sítio, sabe, para estudar, para ver se realmente era um bom negócio. Ele entendia demais de terra, ele ia ver se ia demorar muito tempo para que a terra se tornasse produtiva, o sítio estava decadente. Então ele veio para cá, ficou aqui em Atibaia por mais ou menos uns 3 meses. E ele ficou animadíssimo com o resultado dos testes que ele tinha feito com a terra do sítio de Atibaia. Então ele voltou lá no Paraná, para Andirá, mas agora ele foi para me apanhar, para me buscar e nos mudarmos definitivamente para Atibaia. Vamos, Alessandra, a terra é boa, nós vamos ter com certeza sucesso por aquelas bandas. Vamos embora, meu amor. Eu estava feliz, contente. Afinal de contas, era um passo importante que daria ao lado do meu marido. Seríamos, assim, donos do próprio negócio. Veja bem, eu não sei se as pessoas sabem como é que é o arrendamento. O arrendamento é como se você ficasse dono mesmo do sítio. Então você paga uma quantia combinada com o patrão por mês. Às vezes essa quantia é combinada pelo percentual de renda, ou às vezes é um valor estipulado. No caso do Beto, com o patrão, foi um valor pré-estabelecido. E aí você paga aquele valor e tudo que der ao sítio é seu. Foi assim que a coisa aconteceu. E eu fiquei muito animada por esse aspecto. No entanto, havia um outro lado. Fiquei penalizada, fiquei triste, porque eu teria que me despedir da tia Neuza. Era o que ela mais temia, na verdade, com o meu casamento. E acabou acontecendo. Ô tia, então, deu certo pro Beto lá em Atibaia, o sítio de flores. Ele falou que a terra é boa, tia, e a gente vai se mudar para lá. Fica encostadinho em São Paulo, a cidade de São Paulo. Atibaia não é longe de São Paulo, tia, entendeu? Ela ficou muito, muito triste por um lado, coisa de mãe mesmo, né? Essa tia não era só uma tia, era uma mãe. Ficou muito, muito triste por um lado, mas também ficou muito, muito feliz por outro, porque ela sabia que era um crescimento, ela sabia que era um progresso. Agora, ela entendia que eu e o Beto teríamos chance de uma melhoria de vida, já que no Paraná as coisas estavam mais complicadas para o Beto. Ele já trabalhava como empregado naquele sítio do mesmo patrão, e o que ele ganhava não era tão bom. Então, nós tínhamos nos enchido de esperança, de sonho, e foi com esse espírito que nós viemos para Atibaia. E eu confesso a você, Paulinho, que no começo, nossa, rapaz, a minha primeira semana em Atibaia foi tão difícil naquele sítio. Meu Deus do céu, difícil demais, que falta que eu sentia da minha tia Neuza. Eu confesso que quase eu desisti. Teve um dia que o Beto ele voltou para casa, assim, por volta de umas 6 horas da tarde, ele encostou assim um trator no nosso quintal. E antes que ele descesse do trator, eu fui até lá e falei assim: Beto, eu tô com uma saudade da minha tia. Eu comecei a chorar. Quase que eu convenci o Beto de voltarmos para Andirá. Ainda bem que ele resistiu, ele foi firme. E depois vocês vão entender o porquê que eu disse ainda bem. Ficamos mais uma semana, a gente vai se habituando. O ser humano é assim, né? O ser humano, ele estranha, as mudanças são difíceis, mas ele é muito adaptável. Então, começou a dar certo a negociação, a produção de flores, especialmente das rosas. O Beto, ele havia sacado um jeito de produzir muito mais rosas ali. E começou a entrar dinheiro. E nós tivemos que batalhar muito. Aí eu precisei também para o trabalho. Sabe,
você se anima. Quando você começa a ver o dinheiro assim, chegar, entrar, você vai se animando com o resultado. Os primeiros resultados, se eram difíceis e foram, de repente eles passaram aqueles momentos difíceis e começou a vir o lucro, a gente começou a se animar. Eu sentia muita falta da minha tia Neuza, muita falta. Tanto que eu tinha que ligar para ela pelo menos uma vez na semana para falar com ela. E por muitas vezes, eu ainda tinha vontade de voltar para lá. Eu dizia, tia, assim que a gente dá uma melhorada legal, as coisas estão indo bem. Eu quero voltar, tia. Viu? Aí é meu lugar, tia. Aí é meu lugar, eu quero voltar. É aquela coisa, né? O ser humano também é assim. A gente tá legal num lugar, mas não esquece o nosso lugar de origem. Eu queria voltar. Muitas vezes eu pensei em voltar para lá, de tanta saudade que eu sentia dela. Mas eu não podia, lógico, deixar o meu marido Beto sozinho, ainda mais agora que o serviço havia praticamente quadruplicado. Eu tinha que estar ao lado dele para ajudá-lo. E a nossa vida foi assim, com muita luta, com muito sacrifício. E depois de 8 anos trabalhando e economizando bastante, e finalmente, depois de 8 anos trabalhando naquele sítio, economizando bastante, finalmente deixamos de ser os arrendatários. E aí o Beto fez uma proposta de compra para o patrão. Aí tem aquela negociação, um chora de um lado, outro chora do outro, e deu certo. Deu certo. O que era patrão passou a ser o vendedor do sítio e nós viramos o novo proprietário do Sítio das Rosas. Quando isso aconteceu, nós já estávamos muito bem financeiramente, 8 anos depois. E a primeira coisa que eu queria fazer era trazer a tia Neuza, para que ela viesse para cá, para que ela viesse morar conosco, aqui no Sítio das Rosas. Só que a minha tia, ela estava muito acostumada em Andirá, sabe? Ela não queria sair da casinha dela. Ela disse, sentia muito a minha falta, mas ela falava assim para mim, filha, minha filha Alessandra, eu não tenho coragem de sair daqui. Eu não tenho, além do mais, eu vou te dizer uma coisa, eu não ando assim muito bem de saúde. Então eu tenho muito medo de mudar de ares, de mudar de lugar, estranhar, sabe? Tia, mas lá, Atibaia, o clima é tão bom, tia, bastante parecido até com essa nossa região aqui do Paraná. A senhora não vai estranhar nada. Filha, eu sei que você está me convidando com amor, com carinho, mas eu tenho medo. É melhor a tia ficar por aqui. Apesar de toda a minha insistência, nada convenceu a tia Neuza a vir morar conosco. Então, o jeito era ir visitar. Quando dava, eu ia visitar. Eu ia até Andirá e ela só para ver a minha amada tia Neuza. Foi depois de uma dessas visitas que eu fazia para minha tia Neuza que eu fiquei muito triste. Porque realmente, naquela visita eu encontrei a tia Neuza muito acabada. Lógico que eu não falei aquilo para ela. Eu só perguntei, tia, que tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu vi ela tão magra, eu não sabia que o diabetes, ele emagrecia tanto a pessoa. Eu tinha escutado que diabetes até engordava. Aí o médico me esclareceu, falou, não, é que existe um diabetes do tipo 2, que normalmente a pessoa acaba pegando esse diabetes depois que ela engorda. É outra coisa. Agora, o diabetes da tua tia é do tipo 1, a tua tia precisa de insulina. E esse diabetes do tipo 1, ele tem esse efeito de emagrecimento. Por isso que ela emagreceu desse jeito. Eu entendi, pelas palavras do médico, que o diabetes estava destruindo a minha tia. E tanto é verdade que eu falei com o Beto. Falei, Beto, eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui olhando a minha tia. Havia uma dificuldade, nós tínhamos agora um casal de filhos que já estudavam aqui em Atibaia, na região, e havia aquela dificuldade, porque eu cuidava também das crianças. Mas havia uma mocinha que nos ajudava. Ela morava pertinho ali do sítio, e ela saiu de uma casa e vinha trabalhar em casa. Então ele falou, tudo bem, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar você aqui um pouco com a tua tia, e eu vou pedir lá pra Fátima dar uma força com as crianças. Eu falei, olha, é exatamente isso que eu ia te pedir.
E foi o que aconteceu. Acabei ficando lá, em Andirá, mais alguns dias. Aí eu fui com a minha tia, fiz questão. Foi por isso que o médico foi me informando disso tudo que eu passei para vocês. Fui com ela ao médico. E aí o médico também pediu uma batelada de exames. Ela fez. O médico passou uma dieta extremamente rigorosa para ela, devido ao diabetes que estava muito alto. Mas eu sabia. Aliás, alertada pelo médico. Seria muito difícil a minha tia seguir à risca aquela dieta. Porque uma das coisas que ela adorava fazer era o arroz doce dela, o pão caseiro que ela fazia. Ela estava proibida disso tudo. Pensei comigo, meu Deus, vai ser tão difícil. Tirar o pão da minha tia, o arroz doce que ela tanto ama, o mingau, a pamonha, o curau, essas coisas todas que ela ama fazer. Em Andirá, ela vivia para isso e por isso. Então, mais uma vez, eu quis trazer a tia Neuza comigo. Ô tia, vamos lá para Atibaia? Vamos, lá eu posso cuidar da senhora direitinho. Ah, filha, eu sei do teu carinho, Alessandra, eu sei. Mas tô tão acostumada aqui, tô tão habituada aqui, eu tenho medo de estranhar. Deixa, eu vou ficando por aqui. Apesar de eu achar que a minha tia, ela não ia suportar aquela dieta, porque era muito forte para ela, e eu sabia dos gostos pessoais dela. Proibiu até de comer fruta, tipo manga, não podia chupar manga. Ela amava as mangas, ela tinha uma mangueira na casa dela, ela falava que era coração de boi, aquela manga bonita. Então ela pegava aquela manga, ela partia assim, ela cortava com uma faca, falava, esse é o filé da manga. Ela cortava assim nas laterais, sabe? Chupava aquela manga com aquele gosto. A outra manga era bourbon, chamava bourbon a manga. Ah, eu falei, meu Deus, a minha tia não vai conseguir. Eu tinha certeza que ela não iria suportar. No entanto, a tia Neuza me surpreendeu. Ela ficou tão assustada com o que o médico disse para ela, sobre até risco de morte que ela corria, que ela resolveu seguir à risca as recomendações médicas. Tomava direitinho os remédios, estava muito bem, assim, quando ela cuidava, controlava o diabetes, a saúde melhorava bastante. Até que chegamos ao Natal daquele ano. O Natal daquele ano estava se aproximando, eu estava até, de certo ponto, feliz, porque eu vi que ela conseguia pelo menos seguir à risca as recomendações médicas. E naquele ano a tia Neuza, eu consegui convencê-la. Ela viria passar o Natal conosco em Atibaia. Ficaria no Natal, a passagem do Ano Bom, a passagem do Ano Novo, aqui no Sítio das Rosas, em Atibaia. Eu estava contando os dias para ela vir, para eu ir buscá-la. Eu ia lá em Andirá buscar a tia. Eu já tinha voltado para Atibaia, então eu iria, pertinho do Natal, eu iria para lá para buscá-la, para trazê-la comigo. Eu me lembro que deu dia 19 de dezembro, caiu numa segunda-feira. Dia 19 de dezembro daquele ano, caiu numa segunda-feira. Faltavam 2 dias para o Beto e eu irmos até Andirá, que marcamos dia 21, ir apanhar a tia Neuza. Nessa noite, a noite do dia 19 de dezembro, eu e meu marido jantamos, as crianças estavam ali conosco. Depois meu marido, ele sempre foi assim. Eu lavava a louça e ele enxugava. Sabe, ele dizia que o pai dele fazia isso com a mãe e isso ajudou demais na união do casal. Fica uma dica, tá? Você que é casado, você que é casada, a dica é do meu marido Beto. Então eu lavava a louça e ele enxugava. Já tínhamos terminado de jantar, as crianças também poderiam, as crianças até agora ficavam um pouquinho mais tarde vendo televisão, porque elas já tinham fechado as notas, estava tudo direitinho, não precisavam mais ir para a escola, já estavam de férias. E o Beto me ajudando ali, eu lavando a louça e ele enxugando. Depois fomos para a sala, as crianças tinham visto o que elas queriam ver na TV, se entreteram depois com uma outra brincadeira, foram pro quarto e eu e o meu marido resolvemos assistir um filme na televisão. Era uma noite quente, sabe? Essa segunda-feira, 19 de dezembro, uma noite quente. Eu me lembro que o Beto ele tirou a camiseta, colocou a camiseta pendurada numa cadeira na cozinha e aí ele voltou. Quando ele voltou para a sala, o Beto ele voltou sem a camiseta, ficou lá na cozinha. Voltou para assistirmos o filme. Quando deu mais ou menos por volta de 11h30 da noite, eu percebi alguma coisa na cozinha, parecia que eu vi uma luz passando pela porta da cozinha.
E quando eu olhei, eu tomei um tremendo susto. Aquela camiseta que o Beto havia deixado na cadeira da cozinha se mexeu sozinha, a camiseta. Não é possível. Será que tem um ventilador ligado? Sabe quando você deduz? Só o vento poderia mover, mas não havia vento, estava abafado. 19 de dezembro estava quente, não havia vento. E se houvesse um vento, teria ventado só sobre a camiseta. A camiseta se moveu sozinha. Cocei assim as vistas. Será que é uma ilusão de ótica? Será que eu estou ficando louca? Eu pensei. E nessa hora, eu fixei o meu olhar na camiseta do Beto. E essa camiseta misteriosamente se levantou da cadeira como se a camiseta estivesse flutuando e em seguida a camiseta caiu no chão. Acontece, Paulinho, que eu não fui a única a ver aquilo. Logo que a camiseta caiu no chão, o Beto olhou para mim e falou: Alessandra, você viu o que eu vi? E eu respondi para ele toda arrepiada: eu vi, Beto. Eu vi sim, camiseta. Eu vi. O que foi isso? Nós praticamente perguntamos a mesma coisa um para o outro. O que foi isso? Em seguida, meu amigo, nós dois olhamos para a cozinha novamente. E bem perto da pia tinha um tapete desses de corda. Sabe esse tapete de corda que a gente faz? Bem pertinho da pia tinha um desse. E bem no momento em que nós estávamos olhando, eis que o tapete se enrugou inteiro, como se alguém tivesse passado por ele assim, enroscando o pé, sabe? A pessoa estava apressada e deu aquela enrugada no tapete. Beto e eu ficamos assustadíssimos com aquilo. Primeiro tinha sido a camiseta que flutuou e caiu no chão. Ainda no chão da cozinha, na passagem para a sala. Agora o tapete, que se enrugou todo. Beto se levantou e foi até a cozinha. Eu fui atrás dele. Ele à frente, eu atrás. Nós dois tentávamos encontrar uma explicação para aquilo. Chegamos a imaginar... Bom, ele pensou a mesma coisa que eu, que pudesse ser o vento. Não tinha janela na cozinha aberta. Não tinha porta na cozinha aberta. Não havia nenhum animal ali na nossa cozinha. Não é possível. Olhamos de novo um para a cara do outro e ficamos meio bobos, boquiabertos até. Um olhando para a cara do outro sem conseguir entender o que havia se passado. Então nós decidimos voltar para a sala e desligar a TV. E fomos para o quarto. As crianças já dormiam. Fomos para o quarto dormir. Porém, nem eu e muito menos o Beto, conseguimos pegar no sono. A imagem daquilo que havia acontecido na cozinha não saía da nossa mente, não saía da nossa cabeça. Pela manhã, não dormimos. Pela manhã, logo cedinho, 5:30 da manhã, como a gente não dormiu, eu levantei. Eu nem tinha necessidade de levantar tão cedo, mas levantei. O Beto levantou comigo. Pela manhã, enquanto eu fazia o café, eu ainda não conseguia entender como é que aquilo havia acontecido. Eu conversava com o Beto sobre aquilo quando o telefone do nosso sítio tocou. O Beto tomava uma xícara do café e, como eu estava com as mãos livres, fui eu quem atendeu o telefone. Eu atendi. Era um tio meu que morava em Andirá. E naquela ligação, ele me deu uma notícia que eu jamais queria ouvir. Minha tia Neuza, minha tão amada tia Neuza, havia falecido. Tio, não é possível. Mentira, tio. E como foi que aconteceu? Puxa, meu amigo Paulinho, boa pessoa, aquela notícia me deixou completamente arrasada. Eu não conseguia acreditar que justamente agora que a minha tia estava se cuidando e tão bem de saúde, uma coisa dessas pudesse acontecer. E também na proximidade do Natal, porque isso era dia 20, tá? Os fatos ocorridos na noite do dia 19, agora era dia 20. Imediatamente eu e o Beto fomos para Andirá, levamos conosco os nossos filhos, as crianças. Teríamos que acompanhar o velório da tia Neuza e o enterro da tia Neuza. E quando nós chegamos lá, ficamos sabendo que todos os detalhes. Na verdade, ela tinha falecido na noite mesmo do dia 19 de dezembro, exatamente às 11:30 da noite. Então, para mim agora, tudo fazia sentido. Porque foi exatamente na noite do dia 19, às 11:30 da noite, que aquelas coisas estranhas aconteceram na cozinha da minha casa.
Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que foi a alma da minha tia que esteve presente naquela noite em casa, como se estivesse querendo se despedir de mim, de nós, né? De mim também, do Beto. A tia Neuza, como eu já falei, foi muito mais do que uma tia. Ela foi a minha verdadeira mãe, uma pessoa que se dedicou muito a mim e por quem eu sempre tive um grande amor e admiração. O diabetes não teve nada a ver com a morte da minha tia. Ela morreu vítima de um infarto fulminante. Bom, era o que eu pensava. Depois, conversando com um médico, aqui mesmo em Atibaia, ele falou, não, tudo a ver. O próprio infarto já aconteceu em função do diabetes alto. Tá vendo? O diabetes é uma doença ingratíssima. Apesar de toda a minha tristeza pela morte da tia Neuza, o que me conforta é que eu tenho certeza absoluta que ela está ao lado de Deus. Porque a minha tia, durante a sua vida, a vida inteirinha dela, ela sempre foi uma mulher que só praticou o bem para todos. Ela ajudava todos que precisavam dela. E nunca se negou a fazer nada para ninguém. E o que me deu mais certeza de que a alma dela foi acolhida por Deus foi a manifestação pacífica da minha querida tia Neuza, porque eu deixei para o finalzinho da minha história esse detalhe importante. Aquela camiseta do Beto, que a camiseta que se moveu, que flutuou no ar, que caiu no chão. Quando ela caiu no chão, ela mostrou a estampa que nela havia. Era uma camiseta branca, mas que tinha uma estampa bem no peito, onde estava escrito: Pai, de novo, perdão, Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa frase estava próxima de uma cruz dentro de um coração, com a estampa daquela camiseta. Eu repito para que vocês reflitam comigo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, essa história, apesar de eu estar colocando como história da meia-noite, ela é cheia de mistério, sim, cheia de sobrenaturalidade, sim, mas é extremamente linda.